Tchan, tcharará, tchan, tcharará. Queridos e abençoados irmãos de todo o nosso planeta Terra, aqui estamos, queridos irmãos, para começarmos uma nova etapa de ascensão espiritual para todos nós, queridos irmãos, todos nós. Em primeiríssimo lugar, gostaríamos de nos apresentar. O meu nome é Adjair Fernandes de Faria, vulgo Andarilho. Andarilho, somos o maior dos andarilhos de todos os tempos. Sabe por quê? Porque rodamos todo o nosso território nacional, o nosso Brasil. Conhecemos todo o nosso Brasil, queridos irmãos. Então, estamos aqui para dizer a vocês que sou um cidadão brasileiro, que tivemos o privilégio de percorrer todo o Brasil e que estamos hoje, grava bem, meus queridos irmãos, parece brincadeira, mas grava bem, anota aí no papelzinho, MG, é a MG mais curta de Minas Gerais. MG 413, quilômetro 13,5, meus queridos irmãos. Vulgo Paraíso. Um pedacinho, um torrãozinho de terra, meus irmãos, que todos vocês temos a certeza, por isso nós falamos, um novo marco em nossa vida. Estamos aportados em um pedacinho de terra, num local maravilhoso. Nós chamamos o nosso paraíso, o nosso torrãozinho de terra doado por Deus. É lindo, meus irmãos, lindo. E vamos mostrar ele para vocês. Aliás, já estamos mostrando. Todos os dias, a partir de hoje, vocês vão poder assistir, queridos irmãos, o pôr do sol no nosso torrãozinho. MG 413, quilômetro 13,5, na BR, gente. Na MG é uma rodovia, todo mundo conhece, Araguari. Não tem a BR 050? Então, sai de Araguari, deixa quem está vindo de São Paulo, do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, vem pela MG, pela BR 050. A BR 050, destino a Brasília. Estamos tão emocionados que estão trocando os nomes. Com destino a Brasília. Então, chegou em Araguari, tem as placas. Goiânia, Caldas Novas. Goiânia, Caldas Novas, Corumbaíba. É esta, meus irmãos. É esta BR que vocês vão pegar. A hora que sair de Araguari, vocês estarão numa BR Araguari, Tupaciguara, Itumbiara, Goiânia. Só que não é essa não, vocês vão sair Araguari, Goiânia, Caldas Novas. A hora que chegar no trevo de Tupaciguara, que é a minha terra, nascemos em Tupaciguara, a terra da Mãe de Deus, como falam lá. Aí vocês deixam, aí que começa a MG 413, trevo de Tupaciguara. Quem está vindo de São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, Rio de Janeiro.
Chegou no trevo, tá lá, Caldas Novas, Goiânia. Vocês vão pegar Caldas Novas, Goiânia. Iniciou a MG 413, quilômetro 1, 2, 3, até o 13,5. Ao chegar no 13,5, meus irmãos, começa uma descidinha. Nessa descidinha, vocês vão olhar à direita, vai deparar, meus irmãos, vai deparar com a nossa residência. Nossa residência há 27 anos, vai para 28 agora. Um ônibus escrito Livraria Espírita Chico Xavier, de 20 metros de comprimento, meus irmãos. Lá é a nossa casa. No fundo dele, 2,5 por 2,5, tem uma suíte presidencial. Nós falamos sempre, se a Edilma, na época da Edilma, se ela fosse lá, ela ia ficar com dor de cotovelo da nossa suíte. Linda, linda. 28 anos praticamente dentro dessa suíte, meus irmãos. Morando dentro de um ônibus. Cujo esse ônibus, meus irmãos, percorreu todo o nosso território nacional, Brasil, dos 4 cantos, meus irmãos. Todo o litoral, todas as fronteiras, Uruguai, Paraguai, Argentina, Bolívia, Peru, Venezuela pra caramba, Guiana Inglesa, Amapá, Macapá, Oiapoque, o Chuí. Então, tivemos o Brasil inteiro. Foram 22, quase 23 anos, meus irmãos, ininterruptamente, sem parar, sem sábado, sem domingo, dentro desse ônibus Livraria Espírita Chico Xavier. E aí, percorremos, sabe quantas? 1.019 cidades. 1.019 cidades, onde recebemos, meus irmãos, pegamos nas mãos de mais de 4 milhões e 500 mil pessoas. Põe, meus irmãos, 4 milhões e 500 mil pessoas na fila e começa a pegar nas mãos dela. Em 22, 23 anos, nós pegamos na mão de todas elas. Imaginem o privilégio que essa figurinha aqui, diante de todos vocês, vai contar a história. Vamos contar a história, meus queridos irmãos. Histórias que não dá para acreditar. Que nós vivenciamos dentro desse ônibus e não cabemos dentro de nós. De tanto nosso filho, Everton Fernandes, nos insistir, pai, o senhor tem... Inicialmente, por esse Brasil afora, todo mundo falou, Adjair, você tem que escrever um livro. Inclusive o meu querido e abençoado Carlos Cassiano, mas sempre nos ligava, cadê o livro, cadê o livro? Aí chegamos para ele e falamos, Carlos, se for escrever um livro, dá mais de 15 mil páginas, meu amiguinho, e quem vai ler outra? 15 mil páginas que todo mundo vai falar que é um livro apócrifo, que não é verdade as histórias que estão lá. E realmente, meus irmãos, realmente não dá para acreditar, nas histórias que existem e que nós vamos contar para vocês a partir de agora, meus irmãos. Que privilégio! Eu praticamente estou aqui emocionado por estar transmitindo esse primeiro vídeo para vocês, fazendo um convite a vocês para nos assistir através do YouTube e do Instagram. Todos os dias nós vamos contar história para vocês. Primeiro, contar a história do nosso ônibus. Que se for contar, meus irmãos, não acredito. Por exemplo, vamos só para dar uma... Né, porque todo mundo vai falar, é mentira. E realmente não dá para acreditar.
Essa, por exemplo, olha só, e vocês vão nos só chamar de mentiroso, mas nós temos testemunha. Inclusive, meu querido amigo está aqui pertinho, Araguari, meu Públio Carísio, uma figura ímpar, estava lá presente, é testemunha do que aconteceu. Queridos irmãos, no dia 12 de março de olha essa data, 1994, às 18 horas e uns minutinhos, o sol estava pela metade. Estava amarelo como essa lua aqui, tá? Essa flor, estava aqui pela metade. A hora que ele nos entregou a chave não, os documentos do ônibus, autorizado para nós dirigirmos, que foi a primeira vez que nós pegamos um ônibus na rodovia. E ele nos entregou a chave pela janela, nós olhamos o sol pela metade. Aquele sol lindo, lindo, até hoje não esquecemos do seu dourado. Indescritível. Funcionamos o ônibus e andamos primeiros metros. Olha essa história, não chegou 2 horas depois dos primeiros metros percorridos. 12 de março de 1994, exatamente às 18 horas. Horário da nossa abençoada Mãe Santíssima. Andamos os primeiros passos. Rodamos daqui a Uberlândia a Uberaba, 100 quilômetros. Quando chegamos na metade do quilômetro, dos 50 quilômetros, tem um posto lá, chama Cinquentão, que nós passamos o posto, uns 500 metros para frente, veio uma chuva, meus irmãos, mas era uma nuvem simplesmente negra na nossa frente. Quando nós chegamos nela, caía cada pingo de água no vidro do nosso ônibus, nós pensávamos que era pedra, de tão barulho forte que era. E aquilo sumiu. Aí nós fomos direcionados, olha só, meus irmãos, pela luz de um caminhão, porque nós encostamos no caminhão, ficamos a uns 5 metros, 6 metros, 7 metros dele e controlando. A gente dava aquela brecada e o ônibus balançava. E parece que a roda girava. E fomos acompanhando, não dava para ver de cá e nem de cá. Fomos acompanhando o farolete, as luzes traseiras desse caminhão. Bendito caminhão que chegou na nossa frente. Nunca tínhamos entrado no asfalto. Fomos atrás desse caminhão, a chuva pesada, a mesma chuva, quando nem vimos. Quando nós vimos, clareou. Eu falei, ué. Aí olhamos, vimos o trevo de Uberaba. Foi o tempo de nós entramos, demos a volta, chegamos em frente às casas André Luiz, que é lá em Uberaba, que era o local que nós iríamos parar para, no outro dia, apresentarmos o nosso ônibus para o nosso Chico Xavier, porque foi em homenagem a ele que nós pusemos o nome de ônibus, aquele primeiro ônibus, que era um ciferal de 14 metros, era Livraria Espírita Ambulante Chico Xavier. Aí, com o tempo que nós chegávamos em alguma cidade, proibida a entrada de ambulantes. Aí eu falei, mas nosso ônibus é ambulante, mas mesmo assim nós entrávamos. Aí chegava lá, eles liberavam o alvará sem o menor problema, mas aí trocamos, Livraria Espírita Chico Xavier. Era Livraria Espírita Ambulante Chico Xavier. Aí trocamos o nome, resultado, chegamos e estacionamos. Olha só, queridos irmãos, mas vamos abrir um parêntese aqui, para antes, quando nós começamos a dar a notícia que iríamos entrar dentro de um ônibus, que depois nós vamos contar essa história para vocês.
em detalhe. É a história do ônibus, meus irmãos. Nós todos vamos ter a oportunidade de vivenciar. Estão contando essa para vocês terem uma noção se vocês vão acreditar ou não em nós. Mas são histórias desse naipe, desse nível, inacreditáveis. Mas aconteceu, que podemos comprovar. Mas antes de nós sairmos, o pessoal de Rotary, que nós, graças a Deus, participava do Rotary, da maçonaria, da associação comercial, os nossos clientes, que nós tínhamos uma imobiliária, tinha uma imensidão de clientes, e os próprios espíritas, quando nós falávamos que íamos deixar tudo aquilo e entrar dentro de um ônibus e rodar o Brasil inteirinho para divulgar essa terceira revelação abençoada, que é o Espiritismo, ninguém acreditava. E, se eles pudessem, eles teriam nos internado como louco, porque nós estávamos ficando pneu, não batia mais na cabeça. E aquilo nos bombardeava, que foi uns 6 meses, enquanto estava arrumando o ônibus, nós falando que ia sair, e aquele bombardeio. Tinha hora que nós vacilávamos, não, realmente não vai dar e tudo, mas aí voltava com aquela vontade, aquela garra, aquela certeza que precisávamos percorrer o Brasil para divulgar. E depois nós vamos mostrar para vocês por que nós saímos. Mas estão contando essa historinha rápida, mas por que Deus permitiu essa história que nós estamos acabando vamos contar para vocês agora. Para provar, ali sim, a partir daquele momento, meus irmãos, não tivemos mais uma vírgula de dúvidas que realmente estavam no caminho certo. Quando nós chegamos, paramos o ônibus, então o pessoal estava tudo assim no passeio, nos esperando. Eu dei uma respirada de emoção, que até então a minha barriga, sabe aquela calafrio na barriga, que dava dor na barriga? Estava até ali, porque não acreditávamos que tinha já terminado a viagem. Detonamos a porta, ela abriu. Quando nós fomos descemos, a hora que desceu, eu estava no último degrau, que pusemos o pé no passeio. Sabe o que aconteceu, meus irmãos? Um estouro. Mas não estouro de um pneu, não. Um estouro que tremeu uma vidraça que estava na frente. E eu fiquei atônito, com o pé lá no estribo, na escada do ônibus, e o outro no chão. Olhei assim, a frente do ônibus no chão. Olha que eu olhei de lado o pneu. Aí, falei, gente, mas não é possível. Mas abaixou tanto. Demos a volta no ônibus, olhamos o outro pneu, a mesma coisa. Os 2 pneus da frente no chão. Isso a hora que nós paramos, meus irmãos. Que na hora que nós paramos. Fomos para o borracheiro. Isso para resumir. Lá conversando com o borracheiro, e meu amigo Públio Carísio estava ao lado. Nós conversamos, ele falou, que hora que você saiu de Uberlândia, Jair? Eu falei, saí umas 6 horas. O borracheiro olhou para nós, falou, de onde você veio? Eu falei, de Uberlândia. Ele puxou a câmara de ar, falou, mentira, rapaz. Como é que você mente assim? Essa câmara de ar não roda 100 quilômetros. Como? O bico da câmara de ar tinha saído, e esse bico, cada vez que nós dávamos uma brecada no ônibus, esse bico ia correndo o pneu e a câmara de ar. Ele marcou a câmara de ar 2 ou 3 vezes. Acreditem se quiser, meus irmãos. E o bico saiu, na câmara de ar estava esse buraco. O que quer dizer isso, meus irmãos? A mão de Deus. Quando nós falamos que para Deus tudo é possível, para essa espiritualidade maior tudo é possível, para um doutor Bezerra de Menezes fazer um corpo todo chagado, de novo, limpinho, tudo é possível para Deus, para essa espiritualidade.
Foi o que aconteceu, meus queridos irmãos. A espiritualidade, porque nós tiramos o ônibus da revisão, só que a pessoa esqueceu de apertar as rodas, e a roda foi girando. O bico saiu e ele só foi estourar a hora que nós paramos. Imagina se esse ônibus, pesado do jeito que ele estava, cheinho de livro, estoura no meio do asfalto, meus irmãos. 2 horas depois, saindo de Uberlândia, o homem tinha explodido. Aqueles ribanceiros que tem indo para Uberaba, pensa bem se cai ali e o ônibus cai ali. Aí, meus irmãos, nós ficamos tendo a certeza que a mão de Deus estava sobre nós e que iríamos percorrer todo o Brasil, meus irmãos. Com histórias que não dá para... Vai dar, porque nós vamos contar elas todas para vocês. Vamos? Agora, essa nossa presença aqui é para dar notícia para vocês. Notícia ímpar, meus irmãos. Primeiro, de ter esse privilégio de poder contar a nossa história para vocês. Segundo, meus irmãos, é que vamos ter, meus queridos irmãos, o grande, meus queridos irmãos, e inigualável momento e oportunidade que Deus está nos proporcionando, meus irmãos. Sempre dizíamos isso, fizemos de tudo para que isso acontecesse em livros, que nós pudéssemos passar para as pessoas no livro. Mas hoje nós estamos aqui diante de vocês para dizer a vocês que vamos, meus irmãos, vamos ter o privilégio de juntos, nós todos os dias, de mãos dadas, estudarmos, vivenciarmos, grave essa frase, essa palavra, meus irmãos, vivenciarmos, grave essa frase, meus queridos irmãos, dia a dia, meus irmãos, não é mês a mês, ano em ano, 6 meses, não, dia a dia, desde 6 meses antes, quando os 3 magos receberam a notícia que iria chegar o grande avatar da face da Terra, responsável pelo planeta Terra, que é dia a dia, 6 meses antes, e depois o dia a dia, desde o casamento de José, a gravidez de Maria, o nascimento dos 9 meses, Jesus manifestando no ventre da nossa mãe, meus irmãos. 9 meses, depois 33 anos, dia a dia da vida de Jesus entre nós aqui no planeta Terra. E nós vamos ter o privilégio de ler e comentar com vocês. Por isso é que nós estamos fazendo essa live, pedindo a vocês, queridos irmãos, que nos dê de presente 1000 inscritos no YouTube, amigos de vocês. Porque eles vão ficar agradecidos para você o resto da vida, para a eternidade. Porque todos eles e vocês, queridos irmãos, vamos ter junto o privilégio de vivenciar Jesus 33 anos até o drástico e inesquecível momento daquela flechada que deram no estômago de Jesus para que ele desse o último suspiro.
É o que nós vamos contar para vocês num livro que chama-se Harpas Eternas. Nós vamos ler linha por linha e comentar com vocês, meus irmãos. Agora aguarde, prepara todas as vezes, até tem uma toalhinha aqui, todas as vezes que vocês forem assistir o nosso vídeo, a história de Jesus, vocês têm que levar uma toalha. Eu serei o primeiro a pôr a minha, porque é lágrimas em cima de lágrimas, meus irmãos. É muita emoção. E o que é o nosso sonho. Falamos sempre para o nosso filho, vamos fazer esse livro com mais 14, porque aí tem outras histórias que daí nós vamos contar para vocês, meus irmãos. Inenarráveis, 14 livros, só que esses são quatro harpas eternas. Tudo sobre Jesus, meus irmãos, dia a dia. Nada existe na literatura terrena mais emocionante do que os 33 anos de Jesus, que está plasmado, meus irmãos, em livro. E nós ficamos com o coração na mão de saber que 98% ou mais não conhecem esses livros. E nós rodamos o Brasil inteirinho com eles na mão e fomos falando de um por um. Quem leu está até hoje assim embebecido. Nos liga sempre, Jair, que presente que você nos deu o dia que você ofereceu e fez nós levar na marra os 4 livros de Harpas Eternas. E é o que nós vamos ler com vocês todos os dias, meus queridos irmãos. Que privilégio o nosso de poder, porque tivemos com esses 4 milhões, quantos não vão estar aqui agora? Eu conheço essa figurinha aí, o nome dele é Chefinho. Aí você fala, mas por que Chefinho? Porque nós, meus irmãos, como tem uma memória, sempre tivemos uma memória fraca, e aos 17 anos nós já pegamos uma gerência de banco. E vocês sabem que cliente de banco, se você não chamar ele por nome, ele encerra a conta no banco, que é o pior cargo que tem no sistema bancário é o de gerente. Ele é ingrato, porque se você não olhar para um cliente, aí você chega no banco, a conta está encerrada. Aí você vai atrás dele, rapaz, mas por que você encerrou a conta? Ué, você passa por mim, nem me cumprimentou. Ser gerente de banco é isso. Com isso, o que nós fizemos? Como eu não guardava o nome das pessoas, toda a vida, o número eu guardo. Se eu olhar o número ali, 747, pronto, pode passar 1 ano, 2 anos, eu vou lembrar desse número, é só voltar no tempo. Mas nome, 2 minutos depois eu já esqueci. Então o que nós fizemos? Chamamos todo mundo de chefinho. Chefinho para cá, meu chefinho, ou minha chefinha, meu chefinho, meu chefinho. Você chama de chefinho, ele é um chefinho também. Então, todo mundo no Brasil nos conhece como chefinho. E eu conheço todo mundo também por meus chefinhos. Fomos em Belo Horizonte uma vez, ficamos 5 anos lá. Fomos lá e voltamos, ninguém ficou sabendo o nosso nome, Jair. Porque eu chamamos todo mundo de chefinho, chefinho, chefinho para lá. Então, vocês veem essa figurinha aqui, mas essa história do chefinho. Então, meus queridos irmãos, fizemos essa live para vocês, como fazendo um apelo a todos vocês, que são meus amigos, que estão nos ouvindo agora, nos assistindo. Já tivemos o privilégio de ter o primeiro contato. E quantos, nesse Brasil inteirinho, em 10 dias, fizemos uma amizade, talvez, que não faz em 40 anos com um vizinho, nós fizemos em 10 dias. E queria fazer um apelo a vocês, para que vocês nos proporcione inscritos para inscrever no nosso YouTube. Nós precisamos de 1000 nomes para poder entrar com essa live todos os dias. E temos a certeza, queridos irmãos, vocês vão nos dar esse apoio. Porque eu sei da amizade, do carinho que vocês têm por nós e o que nós temos por vocês. O pessoal fala, Jair, mas você está aqui nesse mundo e a sua família? Eu falei, meu amigo, ninguém é mais privilegiado do que eu
porque eu hoje tenho uma família de 4.500.000 pessoas. São meus irmãos, meus amigos, que a saudade bate no coração e temos a certeza que eles também têm muita saudade de nós, daqueles 5, 10, 15 dias que nós estivemos com eles lá. E é isso que nós estamos pedindo então a todos vocês, que nos dê esse voto, se tivermos alguma simpatia, se você tiver alguma simpatiazinha por nós, eu até hoje nunca tinha pedido nenhuma inscrição. Nós temos uma no Instagram, que é só você digitar Ônibus Livraria Espírita, no Instagram e no YouTube você chega. No Instagram nós já temos 80 e tantas lives. Gostaria que vocês assistissem, tem todos os assuntos lá, sobre aborto, sobre o suicídio, sobre o perdão, sobre o casamento, sobre o divórcio, tudo lá, já tem várias lá, várias. Então, sobre a alimentação carnívora, tem tudo lá, sobre os animais. E agora, essa do YouTube, nós precisamos de vocês, meus irmãos. Por favor, inscrevem os seus amigos, pede eles para inscrever também, que nós precisamos de 1.000. Então, está nas mãos de vocês e eu quero ver agora o carinho e a amizade que vocês têm por nós, que eu tenho certeza, e tenho certeza que vocês vão nos conseguir esses 1.000 assinantes que vai participar do YouTube e só vão agradecer a vocês, meus irmãos. Porque a hora que nós entrarmos no ar e começarmos a contar a história do ônibus e a história de Jesus, 33 anos, não dá para descrever, não dá realmente. O meu abraço, o meu beijo no coração de cada um de vocês, queridos irmãos. Eu amo de paixão a todos vocês. Por amar tanto, nós percorremos todo o Brasil para levar essa mensagem da terceira revelação prometida por Jesus e que ela realmente chegou em 1857. Através desses espíritos que não dá para descrever, que é o nosso Allan Kardec. Depois ele desencarnou e voltou e completou com mais 468 títulos de livros e vão falar aqui sobejamente dos livros do nosso querido Chico Xavier. Um grande abraço, nos desculpe por tomar tanto tempo de vocês, mas contamos com vocês e temos a certeza que já nós vamos conseguir esses 1.000 assinantes, participantes do YouTube, que agora que nós estamos entrando, vocês têm que nos perdoar, porque não temos cancha assim para conversar, para dialogar, para falar, mas vamos prometer para vocês de transmitir na íntegra, ao vivo, a história inenarrável, mas vai ser narrável aqui por nós, da vinda do nosso mestre maior, professor dos professores, o mestre dos mestres, que veio e nos legou todos os seus ensinamentos para que nós pudéssemos sermos felizes. E temos a certeza, meus irmãos, todos nós que assistirmos essas lives, do começo ao fim, esses 4 livros, o dia que terminar, meus irmãos, os nossos problemas simplesmente vão zerar. Porque nós vamos conhecer ao vivo a mensagem do nosso mestre e lá, quando terminar, nós já estaremos praticando. Porque o problema da humanidade hoje é só um, meus irmãos. O problema do coronavírus é só um. Falta de praticar os ensinamentos de Jesus. Um grande abraço, muita paz e contamos com vocês. E nos perdoe não. Muito obrigado pela paciência que vocês tiveram conosco. Muita paz. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja.